E agora falando como torcedor, se o Hercílio se classificou graças ao Criciúma, o Hercílio também vai ficar sem calendário nacional no próximo ano graças ao Criciúma, porque eu acredito que o Criciúma se classifica para a semifinal do Catarinense. Fala, torcida carvoeira! Hoje é dia de Tigre, hoje tem Criciúma em campo pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Catarinense. Hoje, às 18 horas, lá no estádio Aníbal Torres Costa, em Tubarão, o Criciúma enfrenta a equipe do Hercílio Luz. Mas antes, te informo que este vídeo e todos os vídeos do nosso canal são em parceria com a Hype Full Academias, a maior rede de academias do sul de Santa Catarina. Com 2 unidades em Criciúma e 1 unidade em Cocal do Sul, a Hype Full Academias está de portas abertas para te receber e te ajudar a alcançar os seus objetivos, promovendo bem-estar e qualidade de vida. Hype Full Academias, onde a transformação acontece. Começou a fase de quartas de final do Campeonato Catarinense. Acabou a primeira fase, aquela fase de pontos corridos, onde todo mundo enfrenta todo mundo, e agora começa o mata-mata. E nesta fase de quartas de final, o Criciúma enfrenta o Hercílio Luz. O Criciúma, que foi líder dessa primeira fase da competição, líder isolado, foi o melhor time do campeonato sem dúvidas nenhuma, terminou a primeira fase na liderança com 25 pontos. O Criciúma venceu 8 partidas, empatou apenas uma e foi derrotado em 2 oportunidades. Teve 17 gols marcados e com a melhor defesa da primeira fase, sofreu apenas 7 gols. Já o adversário desta tarde, o Hercílio Luz, ficou com a última vaga. A equipe de Tubarão conquistou a 8ª posição, se classificando para as quartas de final com 14 pontos. A equipe do Hercílio venceu 3 partidas, empatou 5 e foi derrotado 3 vezes. Marcou 14 gols e sofreu 12. O Criciúma é o atual campeão do Campeonato Catarinense, busca conquistar o bicampeonato e é o time a ser batido, já que é o único representante catarinense na Série A do Campeonato Brasileiro. Já o Hercílio Luz busca uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro da próxima temporada. E para conquistar esta vaga, é necessário passar pelo Criciúma e se classificar para a semifinal do campeonato. O que é uma tarefa muito difícil, levando em consideração a qualidade de ambos os times, e também vale sempre lembrar que o Hercílio Luz se classificou para esta fase de quartas de final graças ao Criciúma, que na última rodada venceu a Chapecoense. Caso o Tigre não tivesse vencido a Chape, quem estaria enfrentando o Criciúma hoje seria a própria Chapecoense. O retrospecto do confronto entre as equipes é muito favorável ao Criciúma. Em 45 jogos, o Tigre venceu 24 e o Hercílio venceu apenas 10. E se pegarmos o retrospecto recente, as equipes já se enfrentaram na temporada atual, na primeira fase da competição, aqui mesmo no estádio Heriberto Wilson, onde o Criciúma venceu pelo placar de 2-0. E na temporada passada, as equipes se enfrentaram 3 vezes. A primeira delas, pela primeira fase do Campeonato Catarinense, lá em Tubarão, no estádio Aníbal Costa, partida terminou empatada pelo placar de 0-0. A segunda vez que se enfrentaram foi pela partida de ida das semifinais do Campeonato Catarinense, aqui mesmo no estádio Heriberto Wilson, onde o Criciúma venceu pelo placar de 2-0. E a terceira vez, pela partida de volta da semifinal, lá em Tubarão, onde o Hercílio Luz derrotou o Criciúma pelo placar de 2-1. Mas não foi o suficiente para se classificar e o Tigre passou para a final, onde se sagrou campeão da competição. E falando em semifinal da temporada passada, essa semana se criou um clima muito tenso para a partida de hoje. Isso porque o presidente do Criciúma, Vilmar Guedes, solicitou junto à Federação Catarinense o uso do VAR para a partida de hoje e também para a partida da próxima semana no estádio Heriberto Wilson. E o presidente do Hercílio Luz não quer de jeito nenhum que seja utilizado o VAR. E sendo bem sincero, esta é a primeira vez que eu vejo no futebol brasileiro alguma equipe não querendo que o VAR seja utilizado. Em nota oficial, o Hercílio Luz explicou os motivos pelos quais não quer o uso do VAR na partida de hoje. E um dos motivos é que na semifinal do ano passado,
na partida de ida no estádio Heriberto Wilson, a equipe do Hercílio Luz se sentiu prejudicada pelo VAR. Isso porque, no segundo tempo da partida, o Hercílio Luz chegou a balançar as redes com o atacante André. Porém, com auxílio do VAR, o gol foi anulado por impedimento. E na cabeça do Hercílio Luz, se aquele gol fosse validado, seria o placar de 2-1, mais o 2-1 do jogo de volta teria levado a partida no mínimo para as penalidades máximas. E vale lembrar que essa alegação do Hercílio Luz é baseada nas imagens da transmissão da partida. E lembrando sempre que as imagens da transmissão da TV não são as únicas imagens utilizadas pelo árbitro de vídeo. Existem várias câmeras instaladas no estádio, com ângulos diferentes, ou seja, eu acredito que o árbitro de vídeo ele tenha todas as imagens necessárias para chegar a uma decisão. Eu acredito também que o árbitro de vídeo tem uma tecnologia à sua disposição para poder traçar a linha da maneira mais próxima possível e poder tomar uma decisão mais clara possível. Porém, o Hercílio acha que foi prejudicado porque alguém assistiu na transmissão, pegou uma régua, colocou na TV, traçou uma linha diferente do árbitro de vídeo e se sentiram lesados por conta da decisão do árbitro. Uma coisa que precisa ficar muito clara é que o Hercílio Luz perdeu a classificação para a final no ano passado dentro de campo. Perdeu por conta do futebol apresentado dentro de campo e não por conta do VAR. O Criciúma na temporada passada foi muito mais time que o Hercílio Luz, inclusive é muito mais time que o Hercílio na temporada atual, e lembrando sempre que o Hercílio só vai disputar as quartas de final do Campeonato Catarinense hoje, graças ao Criciúma. E agora falando como torcedor, se o Hercílio se classificou graças ao Criciúma, o Hercílio também vai ficar sem calendário nacional no próximo ano, graças ao Criciúma. Porque eu acredito que o Criciúma se classifica para a semifinal do Catarinense. E uma outra explicação da diretoria do Hercílio para se recusar a utilizar o VAR é porque eles alegam que o estádio Aníbal Costa não tem condições suficientes para se utilizar o VAR. Que o estádio não tem condições para um número aceitável de câmeras para o árbitro de vídeo. E agora eu pergunto, como que um clube quer disputar a Série D do Campeonato Brasileiro sem ter condições no estádio para a utilização do VAR? Sendo que na Série D do Campeonato Brasileiro, a partir da fase de oitavas de final, é utilizado o VAR. E uma coisa que tem se discutido ao longo desse estadual é sobre determinado time ter condições de receber suas partidas em seu estádio ou não. O Inter de Lages, o Concórdia quase não participaram do campeonato por conta disso. E a minha opinião é bem simples: se não tem condições, não joga. A propósito, eu gosto muito do Hercílio Luz. No ano passado acompanhei várias partidas da equipe, mas o que eu digo hoje é que o Hercílio Luz precisa de menos choro e mais futebol. Sobre a equipe do Tigre, que entra em campo hoje à tarde para enfrentar o Hercílio Luz, vale lembrar que o treinador Cláudio Tencati, na última entrevista coletiva após a vitória sobre a Chapecoense, disse de maneira bem clara que não existe mais a possibilidade de preservar jogadores. Ele vai entrar em campo com o que o Criciúma tem de melhor. E para essa partida, o treinador Cláudio Tencati contará com o retorno do lateral Jonathan, que estava suspenso na última partida, e também contará com o retorno dos volantes Igor Meritão e Barreto, que estavam fora por conta de lesão. O provável time do Criciúma para hoje à tarde conta com Gustavo no gol, Claudinho, Rodrigo, Wilker Angel e Marcelo Hermes na defesa, Barreto, Igor Meritão, Felipe Mateus, Marquinhos Gabriel no meio campo e no ataque, Éder e Viseu. Pode ser também que o Tencati opte por utilizar o Claudinho no meio campo, jogando assim com apenas um volante, mas eu acho pouco provável isso acontecer. Por mais que se tenha criado um clima tenso ao longo da semana para essa partida, eu acredito que o Criciúma é muito favorito para vencer o jogo e também se classificar para a semifinal. A propósito, o Criciúma é o favorito para ser campeão do Catarinense neste ano. Porém, o Criciúma precisa mostrar o favoritismo dentro de campo. Não existe mais margem para erros a partir de agora. Agora é um outro campeonato. É verdade que o Criciúma tem mais time que as outras equipes, é o favorito,
mas agora não pode errar mais. Aquilo que aconteceu na primeira fase, dos jogadores ficarem nervosos por conta da arbitragem, tomarem muitos cartões por conta de reclamação, até mesmo serem expulsos por conta de reclamação, isso não pode acontecer mais a partir de hoje, porque agora é mata-mata. Errou, pode cair fora. Por mais que o Criciúma seja o favorito hoje, eu acredito numa partida equilibrada. Não acredito que o Criciúma vai se lançar ao ataque fazendo uma pressão danada sobre o Hercílio Luz logo de começo. Isso vai depender do decorrer da partida. Mas ainda assim eu acredito numa vitória do Criciúma e o meu palpite para hoje à tarde é vitória do Tigre pelo placar de 2-1. Hercílio Luz e Criciúma se enfrentam hoje às 18 horas no estádio Aníbal Torres Costa, lá em Tubarão, e a partida será transmitida no YouTube pelo canal da MBTV. Um forte abraço, pessoal! Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, também ative as notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos e nos siga lá no Instagram, gigante.carvoeiro. Até mais, pessoal!